Retornando com esse problema sério que a região já começou a atravessar, que é o problema da seca, nós vamos continuar conversando com o técnico da Emater, Reinaldo Nunes Oliveira. Ô Reinaldo, a gente sabe todo ano que vai ter seca. E todo ano os problemas são idênticos. Quais são as medidas assim que o governo poderia tomar a longo prazo? Eu trabalhei na Codevasf há muito tempo. Na década de 70 e 80, a Codevasf fez algumas barragens, até de nível médio, mas paralisou. De 80 para cá não fez mais nada. Você acha que uma sequência de barragens médias resolveria o problema? Pelo menos amenizaria? Não tem alguns pontos que a gente tem que discutir melhor. Por exemplo, não adianta você fazer grandes barramentos, que nem sempre resolve o problema, tá? Então, o que você tem que fazer? Então, a médio prazo, a maioria dos nossos rios aqui, nós temos muitos córregos, a maioria são intermitentes. Nós não temos rio que corre o ano todo. A maioria corta mesmo. A gente teria que ter uma proposta a médio, curto prazo, para a gente tentar recuperar esses pequenos córregos. E esse pequeno córrego para recuperar não exige grande aporte de recursos. É aquilo que a gente estava fazendo. Se a gente começar a trabalhar as barraginhas, que a gente já vem trabalhando, sabe? Fazer essas barragens em sequência, tá? A gente pode recuperar a maioria que existe desses córregos nas comunidades, tranquilamente fazendo esse tipo de trabalho, que não são caras. Você pega uma barraginha dessa aí, você gasta o quê? 2,5, 3 horas de uma pá. Então não fica caro. Então se a gente pegar uma microbacia de um córregozinho, uma comunidade dessas, que está com o maior problema de seca, começar a trabalhar, mas antes de começar a chover, aí eu te garanto que toda a água que cair, cada barragem dessa que a gente está fazendo, ela comporta algo em torno de 100, 120 mil litros a 150 mil litros de água. Então qual que é a intenção nossa? Não é armazenar aquela água naquela barragem, e sim reter aquela água momentaneamente. Em vez de ela passar, correr, cair no rio e ir embora, o que aconteceu? Ela vai reservar ali e em uma semana já infiltrou tudo e está lá no leito recompondo o lençol freado daquele pequeno córrego. Então isso aí são coisas que não custa. Agora tem que ter determinação, tem que ter prioridade, a gente começar a fazer isso. Ô Reinaldo, se o governo, por exemplo, financiasse a fundo perdido o pequeno e o médio produtor para construir um tanque na sua propriedade, isso não ajudaria não? Porque muitas vezes o sujeito não faz porque tem recurso para fazer. Se ele vai financiar no banco, fica caro demais. Pois é, tem duas coisas, é o seguinte, por exemplo, nós temos uma linha de crédito aí, o Pronaf. Então o Pronaf, ele tem uma convivência com o semiárido. Mas infelizmente, sabe Jorge, o produtor, grande parte do pessoal do meio rural, ele não tem aquela educação de entender melhor que ele tem que fazer a sua parte. Então acha-se que tudo tem que ser resolvido a nível de estrutura de governo. Então nós temos essa cultura, tá? Que infelizmente tudo tem que ser feito pelo governo. Então veja, por exemplo, o semiárido, você pode fazer poço, você pode fazer pequenas barragens, você pode fazer contenção de água, pode fazer tudo, a um juro baratíssimo, entendeu? Mas quando se fala nisso, por exemplo, aí eu para mim fazer uma obra de contenção de água, ela tem um investimento. Então eles falam que esse investimento é morto, porque ele não me traz um retorno assim econômico financeiro. Ele me traz o seguinte, de outra forma, você tem que saber ver, entender que se uma propriedade não tem água, você não vai produzir dentro dela. Então a pessoa fica dizendo, se eu gastar 2.000 para fazer uma pequena barragem, isso é inviável. Então ele faz a conta o seguinte, 2.000 dá para me comprar, não sei quantos bezerros. Então ele acha que esse é um investimento morto, e não é. Então a gente tem que primeiro educar. Sem a água ele não cria o bezerro. Se não cria um bezerro, então ele não cria nenhum bezerro, nem ele, nem a família dele. Então o que nós temos que fazer? Primeiro, essa educação. E essa educação, sabe, Jorge, a gente trabalha aí, inclusive a gente já fez várias reportagens juntos, ela começa nas escolas. Se a gente começar a difundir isso nas escolas, educando as crianças, tá, para ela ensinar os pais, para ela começar a ajudar isso, não adianta o programa de governo que não resolve. Então a gente tem que, primeiro, educação básica nas escolas, principalmente nas escolas do meio rural, tá? Então a gente tem que levar isso, tá? Pôr no currículo, na grade curricular dessas escolas esse negócio. A água é importante, as pequenas práticas agrícolas, tem que ser colocado, sabe?
Então isso vai educar muito. A questão de médio, acho que nós não deveríamos, a princípio, mexer com grandes obras. As grandes obras são obras caras e às vezes não resolve o problema. Não resolve o problema, serve para poucos. Então se a gente começar com as pequenas coisas, aquela que a gente sabe que está dando resultado, que nós temos prova disso, eu acho que a gente vai conseguir avançar muita coisa, sabe? Então, e outras coisas, são obras que não são caras. Você pode resolver isso aí, nós temos exemplo, a Codevasf tem. Ô Reinaldo, antigamente eu me lembro bem, principalmente na época da Sudene, tinha recurso para financiar, quando acontecia essas secas assim muito grandes, o governo abria frentes de trabalho, porque ajudava o pequeno produtor a viver, ele ia trabalhar, e essas frentes de trabalho faziam exatamente essas pequenas obras. Você não acha que seria a hora do governo voltar com essas frentes de trabalho, não? Eu acho que nós temos que repensar, tem duas coisas, nós não podemos ficar reinventando a roda. Então tem muita coisa que deu certo no passado, tem muita coisa que não deu certo também. Então eu acho que está no momento de a gente pegar aquelas experiências exitosas para a gente rever isso aqui. Por exemplo, essa bolsa da seca, não é dar o dinheiro. Tá? Eu acho o seguinte, aquela família, aquele produtor, aquela população que está lá, ela tem que receber sim, mas ela tem que dar sua contrapartida para a comunidade. Então essa contrapartida para a comunidade deveria ser negociada com eles lá. Ou seja, você está recebendo isso aqui, mas em contrapartida nós temos que montar uma proposta aqui, principalmente para a valorização da água, porque aí você começa a educar essa população. Que nós não queremos, eu acho que não deve, sabe, Jorge? Disponibilizar a bolsa simplesmente para dar o dinheiro. Porque toda vez que isso acontece, os efeitos não são muito bons. Acho que isso até deseduca. Deseduca, povo, né? Porque está ganhando fácil. Então, nós, inclusive nessas bolsas família, nós já tentamos, desde que foi lançado, a gente que trabalha na organização das associações, das comunitárias, né? A gente sempre tentou levar essa discussão para o grupo, ou seja, receber tudo bem. Eu acho que é distribuição de renda, mas nós temos também que reverter esse processo, ou seja, eu estou recebendo... Tem que ter a contrapartida. Tem que ter a contrapartida. Por exemplo, a gente já tentou até fazer isso. Até para que a pessoa dê valor ao que está recebendo. É lógico. Veja bem, por exemplo, você chega numa escola, em qualquer comunidade aqui, você pega Montes Claros, qualquer município desse aí, tem situações aí que a escola está caindo. A escola está com a janela quebrada e ninguém toma providência. Mas por que, se o governo está dando alguma coisa para aquela comunidade, para aquele produtor, para aquela família, será que não tem um pedreiro ali, um carpinteiro que vai lá ajudar a pregar aquela janela? Então, são esse tipo de educação que a gente gostaria que todos esses programas sociais fossem atrelados a uma contrapartida desse tipo. Se a gente está trabalhando com água, se o problema nosso é água, então, igual, por exemplo, as frentes de serviço, que eu já participei muito, eu trabalhei no Denox, e a gente trabalhava no Projeto Sertanejo, a gente coordenava essas frentes de serviço, era destinada a fazer mutirões para fazer isso que você está falando, essa pequena obra de contenção de água. Entendeu? Isso que é o importante. Então, isso deveria ser uma coisa mais ou menos atrelada nisso aí. Que aí sim nós iríamos ter uma resposta condizente e não dar o dinheiro pelo dinheiro. Nós vamos para mais o intervalo comercial e voltamos logo em seguida com o agrônomo Reinaldo Nunes Oliveira e vamos conversar com ele um pouco sobre a seca afetando a parte mais importante do Norte de Minas, que é a pecuária, que é a grande riqueza de grande parte dos municípios do Norte de Minas. Espera um instantinho.